A sala segue rigorosamente as normas internacionais de segurança. As saídas de emergência estão localizadas embaixo, à direita e no mezanino atrás das poltronas. Para abri-las, basta empurrar a barra. Extintores de CO2 estão colocados nas laterais da plateia e ao fundo do mezanino. Na falta de energia elétrica, luzes de emergência se acenderão automaticamente. E muito importante, em caso de emergência, saia calmamente e siga a orientação da nossa brigada de incêndio. É proibido fumar em qualquer dependência do Centro Cultural Banco do Brasil. A partir deste momento, por respeito ao teatro, o silêncio é precioso. Por favor, desliguem seus celulares. Lembramos que não é permitido filmar e fotografar durante a apresentação. Tenham todos um ótimo espetáculo. Para a sua comodidade, a van faz o translado gratuito entre o estacionamento conveniado e o CCBB. No trajeto de volta, tem parada no metrô República. Mais informações no livreto mensal disponível no prédio. O problema é que a filmagem vai ficar na frente das pessoas. Nossa, mas eu tô falando, esse lugar aqui não pode. Porque senão eu não consigo gravar. Eu queria meu carregador. Em algum momento, talvez eu precise. Deixa eu ver se a tomada tem que... O cabo acho que tá dentro daquela mesa aqui rosa, dentro da caixa de sapato. Olá, boa tarde ainda, né? Que plateia linda, gente. Sejam todos muito bem-vindos, todos, todas e todes. É um prazer tê-los vocês aqui na ocupação de Trilogia Matriarcas, uma grande homenagem à primeira doutora preta do Brasil em filosofia, Helena Teodoro. Primeiro, gostaria de compartilhar com vocês a nossa programação. Até o dia 26 de janeiro, teremos mesa de debates, música, dança, oficinas. A sexta, sábado e domingo temos o espetáculo Mãe Baiana, sexta-feira às 19 horas e sábado e domingo às 18 horas, com Luísa Lourosa e Teca Pereira. Dia 30, nós temos a estreia do espetáculo Mãe Preta, com a direção de Lucélia Sérgio. Dia 26, temos a sessão única, para quem não assistiu, o espetáculo Mãe de Santo. Então, dia 26, às 15 horas, teremos Mãe de Santo, às 18 horas, teremos Mãe Baiana. E até o dia 23, teremos o espetáculo que estreia dia 30 de janeiro. Mãe Preta fica aqui com a gente até fevereiro. Então, compartilhe com os seus amigos. Agora é com muito prazer que eu vou chamar a nossa mediadora, Maiter Freitas, para chamar as nossas convidadas da mesa de hoje. Boa tarde. Já vou ficar aqui perto da cadeira que eu vou sentar. Eu fiz um texto de apresentação, mas eu vou ler quando elas estiverem aqui, né? Então eu vou chamar a nossa grande anfitriã e celebrada desta série de encontros, Helena Teodoro.
uma grande inspiração, a quem tenho a honra de estar próxima, né, por conta do trabalho, Sueli Carneiro. E minha mana contemporânea, somos da mesma geração, Catiúcia Ribeiro. Vocês estão bem? Expectativa tá lá no alto, né? Então tomem bastante água. Né? Eu tô fingindo naturalidade porque naturalmente na primeira oportunidade eu pularia aí para a cadeira azul e ficaria escutando elas. Mas coube a mim a tarefa de não tremer com os papéis na mão. Eu fiz um textinho aqui para a gente poder, para nortear a minha participação, na verdade, porque a Helena é quem conduz tudo. Quem tem vindo aqui sabe que é ela quem é a nossa bússola. Ela é o vento que vai soprar e o barco vai. Eu sou o papagaio de pirata que fica assim, e aí, para onde a gente está indo agora? Tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde, todas e todos. Para quem ainda não esteve na programação da Ocupação Helena Teodoro, eu desejo um feliz 2025 e que os próximos meses possam nos presentear com encontros potentes como o de hoje. Eu sou Maite Freitas, sou jornalista, sou mãe e atualmente integro a equipe da Casa Sueli Carneiro, mas o que me traz aqui é uma trajetória de projetos pensados para a difusão do nosso legado cultural através do samba e a produção intelectual negra através da literatura. Embora o título do encontro de hoje seja Mulheres Políticas, há um aspecto muito interessante, e é nele que eu vou sentar e me amparar nessa presença, e eu acho simbólico e potente nesta reunião uma mesa composta por 3 filósofas negras. Eu nunca tinha visto isso. Isso é novo para mim. E por mulheres que em diferentes momentos da história encararam e ainda encaram a universidade e a sociedade para mobilizar o campo dos estudos filosóficos e tratar de assuntos e de conhecimentos que ainda hoje são por vezes marginalizados na academia e fora dela. Helena Teodoro é a primeira doutora em filosofia negra que temos, e na sua tese O Negro no Espelho, que completa 40 anos esse ano, a nossa homenageada vai articular um pensamento sobre a sociedade negra brasileira, refletida e estruturada em diferentes fundamentos africanos, sobretudo no candomblé. Está disponível para baixar na internet, recomendo que vocês leiam, porque é muito interessante a gente se ver nesse espelho que a Helena propõe. Que espelho é esse? Né? Sueli Carneiro é filósofa e militante, fundadora de Gueledés, Instituto da Mulher Negra, e defendeu sua tese em 2005, fazem 20 anos. E há 2 anos a gente teve, né, a sorte e a chance de ler a tese dela, publicada num livro, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, publicado pela Zahar. Olha o tempo que a gente leva, né, para que alguns conhecimentos e os nossos escritos cheguem a um público de massa, assim. E nessa tese, a Sueli, eu vou ser muito audaciosa, Sueli, porque você sabe que eu faço isso, ela vai articular e aplicar os conceitos de dispositivo e biopoder do Foucault ao domínio das relações raciais, e vai fazer aquilo de um jeito brilhante, magistral e muito estruturado e muito articulado para dizer: esse país está dando muito errado. E o nome que a gente dá a isso é racismo, e aí ela vai também pensar, projetar futuro, porque não é só olhar para o problema, né? Pensar também modos de encará-lo. E aí a gente tem na outra ponta a intersecção dessas 2 gerações de filósofas, que é a Catiúcia Ribeiro, e que ela vai se alimentar dessas 2 fontes de conhecimento, né? E pensar, e vai lá atrás, na filosofia africana, vai trazer um trabalho lindíssimo nas redes, na mídia, para difundir esses conhecimentos e dizer que nosso maior conhecimento se dá, nosso maior instrumento de luta se dá através do conhecimento e a difusão dele. Eu estou muito feliz e emocionada, nervosa, um pouco ansiosa, e se preparem porque talvez eu frustre vocês, mas elas não, com o encontro de hoje. E Oxalá permita que a gente possa sair daqui revigoradas, revigorados, inspirados e instrumentalizados para agir
para marchar, para caminhar e para, sobretudo, sonhar com o futuro e materializar os nossos sonhos possíveis. Eu vou passar a palavra para a nossa ventarola, ventania, tufão, ciclone, furacão, Helena Teodoro, porque é ela que abre, ela que conduz, ela de fato é o vento que sopra e a gente vai com ela. Agora ligou. É muita emoção, gente. A gente chegar aos 81 anos e olhar esse público lindo. E quero dar boa tarde para todos, para todas, para todos. Desejar um 2025 cheio de realizações e de superações das situações difíceis, porque não existe vida sem ter aspectos fáceis, difíceis, mas nunca intransponíveis. E é isso que faz com que a gente se prenda tanto na filosofia africana. Porque, na verdade, o que fizeram conosco, quando para cá nos trouxeram, foi tirar muito da nossa história, do nosso território, da nossa língua, e principalmente do nosso pensar. Essa comunidade negra brasileira que representa, assim, o maior país da diáspora em termos numéricos de população descendente de africanos, conta com um número enorme de afrodescendentes, mas nenhum deles consegue estabelecer uma relação de plenitude total, porque os tempos são difíceis e a sociedade, o mundo em geral, se pautou num outro tipo de pensamento que vem da Europa e que tira da gente muito da nossa visão de dignidade, de humanidade, de fraternidade. Então, para mim, estar aqui com a minha companheira Sueli Carneiro é um presente, é algo que me faz lembrar o nosso tempo de militância lá atrás e de como lutamos e continuamos lutando até hoje para que não nos pudessem ver como mulheres que pensam, que não são metade da laranja de ninguém e muito menos costela de Adão. E aí a gente olha para a Catiuxa e vê como uma outra geração mais nova consegue seguir esse nosso caminho, continuar nessa visão de que quem não se conhece não se reconhece. E é por isso que a gente precisa olhar no espelho e entender que o espelho reflete imagens que nos levam lá atrás, fazem com que a gente tenha conhecimento de onde viemos, por que viemos, como lutamos, como continuamos a lutar. E esse caminho a gente encontra muito em todas as publicações do Gallaudet, a gente encontra no trabalho que a gente vem tentando fazer dentro da academia, porque vocês não imaginam o que seja estar dentro de uma universidade onde a grande maioria quer que você tenha uma visão eurocentrada e que considere todas as coisas e todas as pessoas tenham uma noção apenas de que bonito é aquele que tem a tez clarinha e o olho azul, e que as coisas boas são aquelas que vieram da Europa, especificamente da França, dos reis Luíses, e que a maneira de pensar e agir tem que ser alemã. E nós ficamos, em 2025, ainda muito marginalizados, ainda temos muito que caminhar, mas, pelo menos hoje, a gente começa a ter uma noção de que podemos ter voz. Ainda não temos totalmente vez,
mas é isso que a gente está fazendo aqui, usando a nossa voz. A Sueli me pediu para dizer um pouco sobre essa coisa das matriarcas na filosofia africana. Essa trilogia surge de alguma coisa que a minha amiga Conceição Evaristo situa como escrevivência. Gente, e escrevivência está muito ligada ao que a gente sente, a gente vive, e a partir desse sentir, desse viver, a gente pensa. Então, olha só o que a comunidade negra traz. Porque toda filosofia vem numa ideia de que penso, logo existo. E aí a gente chega dizendo, não, nós existimos, logo pensamos. E nesse existir, a gente começa, e foi o que me levou muito na minha tese de doutorado a trabalhar, é que, entrando num curso de filosofia, depois de ter vivido uma tragédia grande com a perda de filho, de casamento, de mãe, essas coisas todas que acontecem em nossas vidas, eu disse, uai, como eu, Helena, me vejo diante de toda essa situação para continuar cuidando de um filho que ficou aí, de mim mesma, do meu trabalho, e como isso pode acontecer, onde eu encontro explicação para isso. E aí a gente pensa filosoficamente como educadora, nos educadores clássicos. E aí vem um senhor de Portugal, da Universidade do Porto, e começa a ensinar a gente como estudar o pensamento português. E ele traz as cantigas de amor, as cantigas de amigo. Eu digo assim, sim, porque em Portugal não tinha uma filosofia explícita. Era na literatura popular e na literatura portuguesa. Eu digo assim, se eu posso estudar o pensamento português através das cantigas de amor e das cantigas de amigo, eu também posso estudar o pensamento africano através das cantigas que a gente tem no candomblé, que tem mais de 10 mil anos, e que nos dão uma sequência do existir e caminhos inúmeros. Quando no mundo judaico-cristão dizem, não, seu destino é esse, você tem que seguir toda a vida, porque Deus quis. Nossa, Deus deve estar muito ocupado para poder ficar se preocupando se eu estou seguindo um caminho que Ele deu. Mas se eu tenho Ori, se eu tenho a minha cabecinha, eu posso decidir os meus caminhos. E aí eu estou na encruzilhada, por isso que a gente diz que Exu é tão importante. Exu significa movimento. Eu tenho muitos caminhos a seguir. Então, se tem um momento ruim, se coisas ruins aconteceram, eu posso sair deste caminho. Não é mais um casamento, mas eu continuo tendo um filho que era desse casamento. A mãe não está mais como eu gostaria que ela estivesse do meu lado, mas eu tenho que continuar, porque eu também sou mãe. E aí, gente, eu comecei a ver como era importante pensar. O que eu penso como eu, pessoa? Como eu caminho? A gente aprende a ser filha, aprende a ser esposa, aprende a ser pessoa, profissional, mas ninguém ensina a gente a ser a gente. Porque tudo que se faz tem que ser para agradar papai, mamãe, depois namorado, marido, depois filho, neto. E aí, de repente, na comunidade terreira, eu descobri que a filosofia africana busca o encontro de cada um consigo mesmo e que entenda que é muito bom agradar a outras pessoas, mas é muito bom também você agradar a você mesmo. E para isso é preciso autoconhecimento. E as mulheres, que são
aquelas, e aí eu tenho que levantar, não posso ficar sentadinha. Aquelas que têm ventre, que significa terra fértil. E que são as únicas que têm um coração batendo no lugar do coração e que podem fazer um outro coração do lado de dentro bater quando tem seus filhos. E essa é uma responsabilidade enorme, porque somos nós que preservamos a vida. E aí, pensando em como, dentro de uma comunidade terreiro, dentro de uma filosofia africana, a gente vê a importância do pai, da mãe, em igualdade de condições. Como, numa escola de samba, a gente vê o mestre Sala e porta-bandeira, dançando. A bandeira representa os ancestrais. Cada um de nós tem um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, um bisavô, uma bisavó. E a gente não é aquela história contada no mundo judaico-cristão de que somos uma tábula rasa e que a gente aprende tudo aqui depois que nasce. Cada criança que nasce é um ancestral que retorna. A gente traz pensamentos, a gente traz sofrimentos, a gente traz criatividade. A gente vê criança pequenininha, ouve um tambor tocando. Porque o tambor é o coração batendo do lado de fora. E é por isso que os homens batem tambor. Porque eles não podem ter um tambor batendo do lado de dentro. É? E essa origem do tambor vem lá de trás, da África, de Ayan, que é o Exá do tambor. E a gente chega nos terreiros tradicionais e encontra os tocadores de atabaque, que são os Ayangalu, aqueles que tocam tambor, porque a mãe deles deu para eles o segredo do toque do tambor, que é unir pelo coração toda a comunidade. E o que é que uma escola de samba faz com a gente? O que a gente faz quando usa a bateria? Começa a sambar, começa a dançar e entra no ritmo que a bateria dá. Se ela vai rápido, a gente dança depressa. Se ela vai devagar, a gente vai devagar. Se ela manda rodar, a gente roda. E isso, gente, é herança africana. Então, eu tenho a honra de ter aqui do meu lado, eu acho que é a primeira brasileira que recebe a honra de ser considerada cidadã do Benin. Gente, isso é uma emoção enorme, porque todo mundo, se você encontra um italiano ali do lado, ele sabe, não sabe, de que lugarzinho lá no interior da Itália ele veio. E a gente? A gente para no Carnavalão. A gente não consegue saber nem quem é o nosso tataravô. A gente não consegue saber a história da nossa família. Então, a gente ter uma mulher incrível como essa, que consegue ser reconhecida como sendo descendente do Benin, mostra pra gente como ela é importante e que caminhos ela traz para nós. Eu quero que ela conte um pouco dessa história, dessa luta da Gueledés, porque inclusive Gueledé é o nome da Sociedade Secreta das Mulheres Africanas. São as mulheres que podem ser guerreiras, podem ser políticas, podem ser o que elas quiserem, porque mulher é ser humano. Como um homem pode fazer o que ele quiser, a não ser ter filho, porque por enquanto eles ainda não conseguiram fazer sozinhos. Estão tentando, mas ainda não conseguiram. Não é? Então eu passo para Sueli Carneiro, minha ida lá, minha amiga querida, aquela que faz com que a gente tenha esperança de dias melhores e que junto comigo, quando a gente olha para os netos, a gente diz assim, que bom, a gente tem continuidade histórica, física, psicológica e principalmente militante. Sueli, é com você. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, todos, todos. A gente, quando se mete com a Helena Todoro, a gente não tem a menor ideia para onde as coisas vão andar.
Faz 2 dias que eu estou perguntando para a Maitê, qual o script dessa conversa? Ela, também estou esperando você pautar. Chegamos no camarim, Helena, qual é a ideia? Vamos ver, ou seja, era qualquer coisa, menos isso que ela acaba de fazer aqui comigo, para contar a história do Benin. Tá bom, como é que saiu essa história do Benin? Isso é Helena Teodoro, só faz o que quer, do jeito que ele dá na telha, não é? E você que corra atrás do seu prejuízo, né? Nós estávamos tentando, né? Bom, porque a gente, né? Eu falei, ó, eu escrevi umas coisinhas ali, ela lá também, mas não era nada. Ela só não falou, é a única coisa que não está no script, é isso que ela acabou. E ela ainda arrumou minha pergunta. Tá vendo? Então, sabe o que a gente está fazendo aqui? Eu, Catiúcia, Maitê, nós estamos aqui em honra a essa mulher. É por esse motivo que estamos aqui, honrando a nossa decana. Eu estou aqui honrando a minha mais velha. Estou aqui em atitude de agradecimento pela história, pelo legado, por tudo que você descortinou, por tudo que você ousou abrir de perspectiva para tantas mulheres negras. Ela fala do Queledés, mas eu digo, estou diante de uma das fundadoras de uma das mais importantes organizações de mulheres negras do Brasil, Nizinga, criada por ela e Lélia Gonzalez, que foi fonte de inspiração para a criação de Queledés. Então, é dessa pessoinha que nós estamos aqui falando, que ao longo dessas décadas tão maravilhosas, exitosas, tem nos ensinado tudo sobre cultura negra, tem nos ensinado sobre filosofia africana, tem nos ensinado sobre resistência e, sobretudo, resiliência e superação. Porque também a gente conhece todos, não é? Que só alguém da sua estatura, da tua força e da tua coragem teria superado. E exemplarmente como você o fez. Também reiterando essa sua condição de inspiradora de mulheres. Para mim, você é fundante de um princípio que orienta o movimento de mulheres negras contemporaneamente. Luta para nós é verbo. Então, isso tem sido, né, Helena Teodoro. E aí ela me perguntou do Benin. Então, vamos lá responder essa história do Benin. Essa história, ela está absolutamente articulada a uma coisa que é absolutamente cara para a nossa geração e que a geração atual é herdeira, como Catiúcia. Isso remonta às ideias, aos primórdios das ideias pan-africanistas. Nós estamos falando, pelo menos no que me diz respeito, a primeira vez que eu ouvi falar na possibilidade da diáspora africana receber algum tipo de reconhecimento dos países africanos dos quais, não é, nós fomos retirados, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi através de Kwame Nkrumah, né? O primeiro presidente, o libertador de Gana. Eu não sei mais, eu já perdi a referência de onde foi que eu li isso, mas eu sei que um sonho de Nkrumah era que Gana pudesse acolher e oferecer cidadania para toda a diáspora africana. Essa ideia, eu ouvi isso há uns 30, 40 anos atrás, que muita gente aqui não tinha nascido ainda. E ela nunca me abandonou porque ela sempre foi... Eu sei que todos nós da diáspora, nós padecemos dessa orfandade, né? Padecemos desse lugar de não ter, de não saber para onde voltar. E é como se essa condição apátrida, do ponto de vista do continente africano,
ratificasse a porta do não retorno, né? Então, o que aconteceu comigo é que essa é uma história que eu conto sempre, essa história no Nkrumah, Gana, né? E eu soube que recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, talvez, Catiú, você tenha mais informações sobre isso do que eu soube que Gana retomou esse projeto, mas não nos mesmos termos sonhados por Nkrumah, digamos. Soube, pior, que era também eu estou passando como eu escutei, então se tiver impropriedade, aí vocês me perdoem, quem quer que saiba a história direito, conserte. Que não só recuperou essa ideia, mas ela estava restrita a um tipo de pessoas da diáspora africana, notadamente os afro-americanos estadunidenses. E que o caráter, digamos, já não era assim, digamos, tão generoso quanto pensado nos marcos das lutas pan-africanistas do tempo de Nkrumah e seus companheiros. Passou, aí soube-se que o Benin estaria recuperando essa ideia de ofertar essa cidadania para a diáspora. O presidente do Benin esteve aqui no Brasil em maio, né, do ano passado, com o presidente Lula, e houve toda uma tratativa no sentido de incrementar as relações Brasil-Benin. No bojo disso, há várias ideias de incremento do intercâmbio cultural, tanto é que acaba uma delegação grande, chefiada pela ministra Margarete Menezes, esteve no festival, né, dos Voduns, que ocorre de 10 desse mês. Então, uma grande delegação de brasileiros chefiados pela ministra da Cultura estiveram no Benin para aprimorar vários pontos desse intercâmbio cultural que está sendo estimulado. Soube também que há a perspectiva de abrir uma linha direta Cotonou-Salvador e, sobretudo, o incremento da Casa do Benin, né, localizada em Salvador, e também de fortalecimento da Casa do Brasil, que existe em Uiudá, né, uma cidade muito importante, que é um patrimônio da humanidade, para toda a espiritualidade, né, africana. E então são vários elementos, e no bojo disso tudo acenou com o presidente acenou com a possibilidade de ofertar cidadania beninense para o conjunto da diáspora que tem como demonstrar que são descendentes dos povos da África subsaariana que foram escravizados. Eu estou participando de um documentário sobre mulheres negras. Chama-se Mulheres Negras em Rota de Liberdade, que está sendo desenvolvido por uma cineasta baiana chamada Urânia Muzanzo, e através de uma empresa chamada Carajé Filmes. E nesse documentário, somos 7 mulheres, eu sou uma delas, Conceição Evaristo, a própria Urânia, a Luege, Érica Malonguinho, Carla Cotirene, Mirtz Renato, que é mãe do menino Miguel. Então, e é um projeto ambicioso de retorno de mulheres, né? E fazer esse retorno para o continente pelas mulheres. E o set desse documentário está sendo vários países africanos. Nós fizemos Nigéria,
fizemos Senegal e Benin, nessa primeira viagem. Tem mais algumas etapas, né? Voltamos em março para Cabo Verde, então é um projeto enorme. E cada uma dessas personagens está sendo tratada de acordo mais ou menos com o seu perfil mais acentuado por essa cineasta. Então, ela tem uma agenda específica que foi pensada para Conceição, tem uma agenda específica que foi pensada para a Luege, uma agenda específica para Malungui, mas também tem tem um jeito meio Helena Teodoro de fazer as coisas, que é um pouco, você vai saber na hora exatamente o que é que vai acontecer com você nessa história. E tinha uma coisa também pensada para a Sueli Carne, que a Sueli Carne eu também não sabia, porque cadê o roteiro? Não tem, sabe? Também é um jeito de mulher preta, né, funcionar, parece. Aqui nós estamos meio fora do negócio. Porque tem um jeito meio, né, típico de mulher negra fazer as coisas, que é roteiro, vai dar tudo certo no final. E nessa história, eu tinha comentado com essa cineasta, não é? Que, olha, se nós vamos fazer também o Benin, procure se informar sobre a nova estratégia do Benin de ofertar cidadania para as pessoas descendentes dos povos escravizados. Ela falou, não, Sueli, deixa que eu vou cuidar disso aí, eu vou trazer essa informação, acho que é uma informação importante. Foi que é legal, que bom, e tudo bem. Mas a coisa foi andando, até que chega um belo dia, nós estamos no Benin, e ela, minha filha foi comigo, as filhas puderam ir, a Ainá foi também com Conceição, minha filha foi comigo, e num belo dia elas me dizem, olha, a gente vai ter uma reunião um pouquinho mais formal, todo mundo, vamos botar uma roupinha mais, né, mais direitinho, um negócio mais... A minha filha, mãe, tem que ir direito, mãe, sabe assim? Então, bota uma coisa bacana, uma beca, né, sabe assim? Aí me arrumei, me aprumei, tá bom assim? Tá bom assim, vamos. Estamos indo, saímos, não sei o quê, aí paramos, chegamos onde? Estamos no Ministério da Justiça. O que nós estamos fazendo aqui no Ministério da Justiça, as mulheres negras, rota de liberdade, que a agenda é essa? Aí, como eu sou uma pessoa muito conhecida, que eu sou muito mal criada, né? Então é uma coisa assim, é melhor combinar comigo porque pode dar ruim. Se não conversar direito antes, o negócio pode ficar embaçado. Aí, antes da gente subir, elas resolveram contar o que tinha acontecido. Ela falou, Sueli, né? A minha filha está segurando as pontas, né? A história é a seguinte, nós estamos no Ministério da Justiça porque você vai receber a cidadania beninense. E aí, realmente, eu desmanchei mesmo, porque aí pegou pesado. Elas fizeram tudo na surdina, a produção do documentário, junto com a minha filha. A minha filha, inclusive, me enganou bastante, me fez assinar um monte de coisa que eu não sabia o que era. E eu assino, eu sou muito destrambelhada, eu sou do tipo que assina sem ler. E tinha umas coisas escritas em francês, imagina, se eu não leio o que é para assinar em português, não ia ser em francês. Eu, não precisa disso, que a gente vai filmar. Eu, tá bom, filho, você acredita, né? Tá bom. Assinei tudo lá, bom, novos fora. Eu estava fazendo a solicitação do visto. Era isso que eu estava assinando. Porque você não pode ter o visto se você não quer. Você tem que pedir. Então, essa é a história desse visto. Aí, nós subimos, nós fomos recepcionados pelo ministro da Justiça e pelo ministro das Relações Exteriores do Benin. E aí eu fui submetido a uma pequena arguição. Por que a senhora quer mesmo uma cidadania beninense? Eles tinham eu sabia que o Benin tinha essa disposição em relação a nós, diaspóricos. Então eu tinha que explicar também, e eu falei. E com muita honestidade, falei tudo que eu pensava e, em síntese, eu disse que eu achava que nós tínhamos
o direito a ter um lugar para onde voltar, que nós saímos daquele continente sem nossa, só somos descendentes de gente que saiu dali contra vontades, né? E nós temos o direito de retornar e retornar pela porta da frente, e que era uma exigência ética, né? Que a gente pudesse alcançar isso e que o gesto do Benin é tudo que a diáspora espera das lideranças, né, das lideranças africanas. E aí eu teve uma fala que me comoveu especialmente, foi do ministro das Relações Exteriores, que ele disse que é uma política que está dentro de uma perspectiva de reparação. Foi a primeira vez que eu ouvi lideranças africanas falarem em reparação da África em relação à sua diáspora. Então, eu disse para ele que, novamente, que era tudo que a gente espera, né? E que eu acreditava absolutamente que a África precisa da sua diáspora, assim como a sua diáspora precisa da África. E que talvez nós só possamos alcançar um processo exitoso, harmônico e virtuoso quando a gente conseguir unificar essas duas partes, né, de África e sua diáspora. Então, essa é a história dessa cidadania beninense que eu alcancei, e estou muito orgulhosa por isso. É isso. Vou ser rápida na pergunta, Catiúcia, porque eu acho que a Sueli levantou a bola para você. Eu disse que a Helena rouba a minha pergunta. Mas eu queria pedir para você falar do panafricanismo. O que é, qual a importância dele hoje. E eu acho que é você que tem que falar disso, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Não é? Pois é. Nossa. Mas isso aí eu já tinha dito pra ela que eu ia fazer. Pra essa, a gente vai falar de panafricanismo. Isso eu dou conta, né? Vamos você ver. falou que dava conta. Primeiramente, queria pedir licença aos ancestrais para falar. Queria pedir bênção às minhas mais velhas. Benção e a Helena Teodoro. Benção a Sueli Carneiro. Eu estou extremamente honrada. Eu fechei o ano de 2024 com o Dr. Molefe Katiachante, Kabengele Munanga e Vilma Reis, na FLUP, no Rio. Recolhi, me tornei ebome. O meu preceito acabou na última segunda e Ogum me presenteia assim que eu saio com doutora Helena Teodoro e doutora Sueli Carneiro. Então, Ogum Iemoye, Ogum é vivo, né? E duas pessoas que são uma referência imensa para mim. Eu, né, que sou dessa nova geração da filosofia, da graduação, mestrado, doutorado, doutora Helena Teodoro e doutora Sueli Carneiro estiveram ativamente nas minhas pesquisas. Doutora Sueli Carneiro, inclusive, me deu um puxão de orelha uma vez, quando eu falei, eu vou sair desse curso, eu não aguento mais. E aí, como ela disse que ela é brava, que ela já falou, então eu posso falar, né? Ela deu 5 gritos comigo. Falou, você tá achando que você tá onde, velho? Você tá achando que é fácil? Eu falei, não, mas é que deu 3 gritos e eu continuei. E é uma honra estar aqui trocando. Sorte nossa, né? Estar aqui com elas, que são as minhas referências, as minhas grandes matriarcas da filosofia, né? Pensar um outro horizonte a partir das filosofias africanas, a partir dos nossos saberes, das nossas realidades, das nossas lutas políticas, das nossas agências, né? O panafricanismo nos convida a pensar a partir dos nossos próprios meios, dos nossos próprios paradigmas, construindo uma agência, uma vez que o povo africano que foi sequestrado do continente, ao chegar aqui, começa a operar dentro da lógica de outros
né? E a partir da operação dessa lógica de outros, traz para si essa realidade de mundo e entende o Ocidente, entende os paradigmas da branquitude como a única possibilidade de construção de realidade. E a partir disso se constitui como um não ser, como a professora Sueli Carneiro brilhantemente nos apresenta em Dispositivo de Racialidade. Então, Marcos Muzia Garvey nos convida a um retorno ao nosso continente. Esse retorno, ele pode ser geográfico, mas ele precisa ser também espiritual e político, né? Olhar para a África como uma possibilidade de reorganização a partir do que nós somos. A África como nosso epicentro de localização, e entender que quando nós estamos pensando política, quando nós estamos pensando as nossas matriarcas, quando nós estamos pensando as nossas agências, nós temos os nossos modelos, né? E esses modelos também estão presentes dentro dos territórios africanos. Então, o panafricanismo é esse retorno ao continente africano, mas entendendo que a África nos convida a uma organização, né? Nós temos uma capacidade muito grande de nos mobilizar, mas nós temos ainda algumas falhas nas nossas organizações. E quando eu falo organizações, não são as organizações políticas que nós construímos, mas nós nos organizarmos enquanto povo, pensar medidas sociopolíticas para o povo, a partir do povo, a partir de nós, né? Nós falamos de política e sempre depositamos a quem nos mata, a quem nos genocida, a salvação e também a resposta para a nossa política. Como uma professora que eu tenho uma admiração muito grande me ensinou, que entre a esquerda e a direita nós continuamos pretos, o panafricanismo é um convite para as pessoas pensarem a sua vida, pensar a sua realidade enquanto pessoas pretas a partir de si mesmo, né? Nós temos uma necessidade muito grande, e aí estávamos eu tentando descobrir o que a doutora Leonora Teodoro queria que nós falássemos, porque eu liguei para ela, ela não me respondeu, né? E eu preciso tudo anotado, porque eu esqueço, então eu preciso anotar, daí eu escrevo. Estava até falando pra ela, quando eu faço esses vídeos na internet, não pensa que é no freestyle. Eu coloco aquele negócio lá para ler e fico lendo, sabe? Porque eu não consigo. E até mesmo porque eu acredito que quando a gente escreve isso depois, é um documento que pode ficar arquivado e que esse arquivo nos ajuda a pensar a partir de nós. Mas ela não respondeu. Como ela é a própria furacão. Eu sou nascida de um ventre de uma mulher de Oiá. E minha mãe pequena é de Oiá. Sou filha de Oiá 2 vezes. Então, como eu já conheço elas, que elas são esse furacão, eu, como uma boa mulher de Ogum que fica nesse encantamento, respeito. Mas nós estávamos falando justamente, né, sobre o quanto o nosso povo tem se distraído muito, né? A gente está numa fase que tem muitos desejos apresentados para nós, e a partir desses desejos apresentados para nós, a gente se distrai. E a doutora Sueli Carneiro disse uma frase que eu falei, licença poética para te citar, que ela diz: o racismo é altamente pedagógico. Então, nós estamos numa falsa ilusão de uma liberdade, né? E essa falsa ilusão de liberdade nos dá a falsa sensação de transitar. Nos dá a falsa sensação que nós estamos livres, quando, na verdade, nós estamos vivendo dentro de uma masmorra racial, né? Que é esse país, né? O genocídio da população negra é uma realidade, e quando nós falamos do genocídio, nós não estamos falando apenas desse genocídio factual, a gente está falando desse genocídio estético, do nosso genocídio político e do nosso genocídio subjetivo, né, professora Sueli? Então, o panafricanismo, eu, Catiúcia Ribeiro, não acredito numa outra forma de organização de mundo que não seja a partir do viés do panafricanismo. Vocês sabem que eu sou mulherista africana, né? Eu fui estudar filosofia africana, eu fui estudar com o Dr. Molé, fui pensar para a centricidade, tudo dentro de possibilidades políticas a partir de nós. Porque nós, somente nós, conseguiremos e pensaremos a nossa liberdade. Depositar a nossa liberdade a quem arquiteta a nossa morte todos os dias é uma falsa ilusão.
E por isso que o racismo ele é altamente pedagógico, porque a gente acredita que nós estamos inseridos, né, e o Estado vem e te mata. A branquitude vem e se filtra do que nós estamos construindo e se nutre, e nós achamos que temos alguma coisa, quando na verdade são só armadilhas para nos estabilizar. Então o panafricanismo, né, Marcos Mosiah Garvey dizia para a gente: África para os africanos, né? Então colocar a África como nosso epicentro, colocar a África como a possibilidade de reorganização da nossa vida é sim a nossa possibilidade de sermos livres de novo, de fazermos Palmares de novo, mas a partir de nós mesmos. Tem conta? Eu gostei muito, assim, acho que ela gabaritou tudo. Sueli, você tava aí babando que eu vi, assim, pensando que bom que eu gritei. Uau! Catiúcia Ribeiro Carneiro. É isso, irmã, para aí, calma aí, irmã, com calma. E aí, gente, eu pergunto pra vocês, precisava ter combinado alguma coisa antes? Eu amo. Essas meninas doidas acham que se eu bebo na fonte com elas, certo? Como é que eu vou dizer para elas a quantidade de água que elas vão beber se elas são fonte? Axé. Demagoga que sou ela. Não sou demagoga, não, eu sou verdadeira. Uma das grandes coisas que eu tenho tido na minha vida é gostar das pessoas que eu gosto. Não é fingir que gosta. É ser verdadeira mesmo. E vejam bem, nessa trilogia das matriarcas, quando eu fiz junto com Bruno Mariotti e Vilma Mello, era uma proposta para a gente fazer Mãe de Santo, que é uma visão das diferentes mulheres em diferentes situações. Tem uma empregada doméstica, tem professora universitária que nem eu, tem empresária, tem militante, tem cineasta, tem atriz, tem influencer. E todas sofrem racismo. E nessa peça a gente tem um posicionamento de que quando a gente entra numa situação com racistas, a gente se cala. Mas, como eu sou de Oiá, aconteceu comigo uma situação na universidade, que eu sempre ia de branco toda sexta-feira, porque sexta-feira, religiosamente, eu estou de branco, que é dia de Oxalá. Encontrei pipoca no meu caminho e um bilhetinho para alegrar a sua sexta-feira. Gente, eu fiz um escândalo tão grande no Centro de Ciências Humanas da Universidade de Camafio, que todos os meus colegas, professores, mestres e doutores, ficaram olhando assim, espantados, de olho arregalado, porque eu disse que não sabia que a lama era tão profunda, que num centro de educação de linha, naquela época, Camafio era uma das melhores universidades do país, ou sem mexer com o meu sagrado. Estavam mexendo com coisas que eles não conheciam e que o sagrado é para cada uma das pessoas e isso tem que ser respeitado. Respeitem o meu sagrado. Todo mundo ficou assim, sabe, assustado. E aí um colega disse, não foi sem querer. Eu digo, vocês sempre dizem que sem querer, porque vocês não respeitam. Aqui tem padre, tem maçom, tem mármon, tem gente de todas as religiões. Nunca ninguém brincou com a religião de ninguém. Por que vocês se acham no direito de brincar com a minha religião? Eu sou uma mulher preta? Eu não admito que vocês mexam com o meu sagrado. Tanto que disseram que Mãe de Santo deveria chamar a cada acontecimento que aparecia, a Vilma Mello dizia o que gostaria de ser dito como mulher negra, e aí depois ela diz, isso é o que ela gostaria de ter dito, mas não disse. E quando chega na história da universidade, ela conta isso, o que ela gostaria de ter dito e disse.
E aí, no final, a gente diz que a gente passa a ser isso aqui, ó. Memória. Memória da nossa dignidade, da nossa visão de pessoa, né? E é por isso que eu fico tão orgulhosa dessas mulheres que estão aqui, porque elas são memória. Porque elas trabalham junto com outras mulheres negras nesse país para que nós possamos ser vistas, acolhidas, respeitadas e entendidas como pessoas, independente do tipo de cabelo, do tom de pele, da roupa que vista, somos seres humanos. E dentro da nossa tradição, o humano é aquele que tem o arerê e o iapeli, uma boa ética e uma boa moral, que liga para os seus ancestrais, que se relaciona exatamente como deve com o seu território. Em Mãe Baiana, que a gente tem amanhã aqui, a gente trata do luto, da perda. Como, dentro da nossa tradição, a gente sabe que não tem mais as pessoas que a gente ama perto, mas isso não significa que elas deixem de estar conosco. E como é que a gente faz isso? Através da comida. Então, a gente faz a comida que a pessoa gosta. Nessa peça, a gente trabalha exatamente em cima disso. Vejam amanhã, vocês vão entender. E, dentro da nossa tradição, existem coisas muito importantes para que nós possamos continuar nos sentindo humanos e respeitando uns aos outros, e numa relação de equilíbrio entre homens e mulheres, e um sentimento de que, se vocês... Posso pedir para vocês abanarem a mãozinha assim, do lado, todo mundo? Estão sentindo o ventinho? Está todo mundo ventando? Pois é, na nossa tradição, a gente tem um mundo visível, como vocês estão vendo que tem aqui, e um mundo invisível, que a gente não vê, mas sente. Igual ao vento que vocês sentiram agora, e que a gente não tem noção de que o ar está circulando. Só quando fica muito quente ou a gente tem falta de ar em algum lugar que está fechado, é que a gente lembra que existe um ar que a gente não vê, mas sente. Então, é muito importante que a gente possa entender que essa energia boa, que esse axé, esse sentido que eu estou tendo com vocês aqui, esse teatro, a gente estar junto, pensando junto, trocando ideias, se enriquecendo, porque cada uma de nós é diferente. E é essa diferença que faz com que a gente cresça. É como se cada uma fosse um rio que corre para chegar no imenso oceano. E a grande alegria da gente é saber que a gente vira oceano quando encontra outros rios. E é por isso que a gente está junto aqui. E é por isso que Sueli pode falar o que quiser falar, que é riqueza. E Catiúcha também. Catiúcha nos traz coisas incríveis que precisam ser vistas e faladas. Eu participei da reunião do Pan-Africanismo, da reunião que iria haver no Togo, em Salvador, responsável pelo texto sobre memória, na medida em que, pela primeira vez, a África tem 5 regiões. Ela considerou a diáspora, todas aquelas pessoas que são negras fora de África, como sendo a 6ª região da África. E aí, essa visão diaspórica, essa visão de que quase nada sabemos no Brasil, onde temos aproximadamente 5 países africanos que nortearam a tecnologia, a tecelagem, a música, a vestimenta, a comida, e a gente só aprende a ideia de que a África é só guerra, pobreza, miséria. Precisamos conhecer a África, e é importantíssimo que a gente possa ter esse trabalho que vocês estão fazendo com o Benin. É preciso que as nossas crianças aprendam o Egito, especialidade da nossa querida
Catiúcha Ribeiro, que entendam que tem 10 mil anos de história da humanidade, onde já tinha rei, rainha, ouro, muita riqueza, muita nobreza, muito conhecimento e até a visão de computação, sistema binário, de navegação, de uma série de coisas que parece que foi invenção dos portugueses, e isso já existia há 10 mil anos antes de Cristo. Então, gente, eu quero dar para vocês mais um pouco de presente para que, Sueli Carneiro, fale o que você quiser falar. Conte pra gente o que você tinha programado, entendeu? Porque, Sueli, ouvir você é muito melhor do que beber suco de maracujá, que eu amo. Eu vou falar. Eu vou, já que assim, livre, leve e solto, eu vou explicar um pouco a bronca, né? Que você disse que eu não sou tão perversa assim, mas é que vou me defender um pouco. Mas eu cruzo com ela, menina, né? Menina, não sei onde, era um seminário, sei lá. 20 anos atrás em Brasília. E uma menina que estava na filosofia. Você sabe que junta 3 filósofos já é uma assembleia ainda, né? Não precisa ser preta, né? 3 filósofos no mesmo lugar já é uma coisa, um acontecimento, é um congresso. E eu encontro essa menina falando que ela fazendo filosofia e sofrendo muito. E sofrendo muito porque se sofre mesmo. Não tem, se tem um lugar altamente elitista, do ponto de vista do saber e do conhecimento, é a filosofia. E, na minha experiência pessoal, foi a mais elitizada experiência que eu conheci na Universidade de São Paulo. Eu sempre conto essa história, já contei 1 milhão de vezes, desculpa quem já ouviu, que a aula inaugural a minha aula inaugural no curso de filosofia em 1972, que eu entrei em 1972, foi dada metade em francês e a outra metade em alemão. Isso, e pense você que era um absurdo, não, todo mundo ali entendia. A única monoglota ignorante que mal falava português ali era eu. Então, um pouco à medida do que eu estudei com pessoas que liam filosofia no original grego. Então, era muito, porque é um curso para quem podia se dar ao luxo de pensar. Tanto é que era um curso que não tinha concorrência, só por isso que eu entrei, sendo semi-analfabeta, né, vindo das periferias de São Paulo. Eu sou, e a única explicação é que eu sou a última geração de escola pública de qualidade desse país, eu acho. Né? Isso fazia uma diferença enorme. Nós tivemos acesso a isso que a maioria de vocês simplesmente não conhece, escola pública de qualidade. E isso existiu porque era voltado para os filhos dos imigrantes, que era para atender a essa clientela descendente de europeus, que foi privilegiada no processo no qual nós somos excluídos da tal da República. E essa gente teve escola pública de qualidade que um ou outro de nós conseguíamos acessar, um ou outro. Né? Tanto é que na biografia que a Bianca Santana escreveu, tem a imagem de uma classe minha, né? Uma classe de científico, e que eu sou o único ponto preto ali. Isso foi a história toda da minha trajetória educacional, porque você tinha ali um momento da educação em que o alvo, né, era muito claramente a promoção da população descendente de europeia para substituir o estoque indesejável que éramos nós, o pós-abolição. Então, isso permitiu que um ou outro de nós acessasse isso. Então, quando eu encontro Catiúcia, né, aceitando o desafio de fazer aquilo, e quando ela me diz eu vou largar, eu vou falar, não vou deixar que faço isso de novo. Porque eu trabalho
um capítulo na minha tese que é sobre epistemicídio, mas é quase autobiográfico aquilo, porque eu sou um caso exemplar de epistemicídio, né, porque eu não pude trabalhar na filosofia tudo o que eu pretendia trabalhar, porque quando eu pretendi fazer mestrado, eu levei um projeto, eu me candidatei com um projeto de estudar filosofia africana contemporânea. E a resposta que eu recebi é: filosofia contemporânea? Aqui nós não temos no departamento nenhum especialista em oralidade. Vai vendo. Os autores que eu queria estudar eram autores que já tinham, inclusive, reconhecimento internacional. Autores que estavam presentes na presença africana, por exemplo, autores que já eram conhecidos, né, no mundo intelectual internacional, ao contrário daqueles professores que estavam me dizendo lá que aqui ninguém é especialista em oralidade, porque a ideia de que houvesse uma filosofia africana contemporânea nem passava pela cabeça daquelas pessoas daquele departamento. É claro, eu não pude fazer isso. Agora, o mundo gira e a Lusitânia roda. Isso é verdade. 30 anos depois, 40 anos depois, eu estou tendo o prazer e o privilégio de contribuir para que um desses autores, não é, que eu estava querendo estudar naquele momento que não me foi possível, que ele acaba de ser lançado aqui no Brasil, uma coleção que eu, Kabengele, Edson Cardoso, Tiganá, estamos como consultores desse projeto de trazer pensadores africanos. É Paulinho Rotundi, né, eu vou lê-lo, né, vou ter o prazer, estou tendo o prazer de lê-lo em português. É um pensador do Benin, foi professor na Universidade de Cotonou, foi ministro da Educação do Benin, e escreveu um texto que é um clássico da filosofia africana, que é sobre a filosofia africana. É o nome do livro, e ele acaba de ser lançado. Ele faleceu em fevereiro do ano passado, mas a gente tem a honra, né, de trazer esse pensador tão instigante, e tão instigante, inclusive, para a gente pensar criticamente uma certa produção intelectual sobre filosofia africana que existe aqui no Brasil e que foi construída a nossa revelia. Então, é um primor, eu convido vocês a conhecerem esse autor, e ele é o primeiro de vários outros que nós estamos empenhados em trazer para que nunca mais se diga. Não é que filosofia africana é só e tão somente oralidade, né? Então, quando veja vocês que isso explica um pouco, né, da veemência com que eu me dirigi a ela, dizendo: não permita que eles façam isso de novo. E felizmente ela me atendeu. Deixa eu contar para você e aproveitar para contar para o público também que a gente está tentando na UFRJ trabalhar ancestralidade africana e fizemos um encontro e cedemos o espaço para reitores de universidades africanas. Pela primeira vez, nós estamos fazendo esse encontro lá na Universidade Federal do IFIX, né? Porque esses reitores só tinham contato com os Estados Unidos e Europa. Não tinha nenhuma universidade brasileira que fizesse intercâmbio com reitores de universidades africanas. E nós conseguimos fazer esse encontro com eles, inclusive a Mariana Gino, a doutora Mariana Gino, está à frente do Instituto Kizerbo, pela primeira vez trazendo todo o trabalho de Kizerbo para o Brasil e trazendo a filosofia de Kizerbo para cá. É uma luta muito grande, vocês não podem imaginar, vocês viram pela declaração aqui da Sueli da USP, a dificuldade que é lidar com filosofia africana dentro da academia. É uma luta imensa, vocês não têm ideia
de como é difícil para a gente. E, inclusive, a saída da trilogia das matriarcas, que eu tive a glória de encontrar Bruno Marioxi, meu filho que nasceu de dia, maravilhoso. E como eu digo, ele é branco, mas é muito boa gente. É exatamente essa noção de que as mulheres podem sim transformar o mundo, porque somos nós as responsáveis pela manutenção do mundo, porque as pessoas são nossos filhos. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, são as mulheres que mantêm a vida. Somos nós que conseguimos dar continuidade ao existir. Maite, desculpa falar tanto. Desculpa, cada uma que a gente tem que ouvir, fala mais. A gente vai abrir para perguntas, vai ter um microfone aqui em cima, um microfone aqui embaixo. Eu vou ser um pouco chata agora, indelicada, e não vou pedir, eu só vou explicar para o pessoal a dinâmica. A Catiúcia vai falar a partir da minha pergunta, enquanto estão pensando a pergunta aqui. Eu só vou falar um pouco a dinâmica que é. Eu sei que estamos muito emocionadas e que a tendência são as perguntas virem com aquele prólogo super afetuoso, emocionado e tudo mais. Mas, se a gente se estende muito nisso, a gente comprime o tempo de outras perguntas serem feitas. Então, na medida do possível, quem for perguntar, eu peço só para que dê aquela organizada interna, respira 3 vezes, acalma o coração e lança a pergunta. E a pergunta, com certeza, ela vai ser transformada em afeto, abraçada aqui, e será respondida, porque a gente consegue, pelo menos, pelo andar do tempo aqui, umas 2 perguntas em cima, umas 2 perguntas embaixo. Senão, a gente vai ter que fazer uma embaixo, uma em cima, e aí eu acho que pode ser cruel demais para o tanto de pessoas que tem aqui. Vamos ver o que a gente consegue. E aí, Catiúcia, eu queria... Helena pediu ali no camarim que você falasse, né, sobre o sujeito mulher para Kemet. E eu acho que a gente não pode deixar de passar por essa construção. Eu sei que, com certeza, você traria aqui páginas e páginas de um paper lindo, mas você falar do seu coração, porque, com certeza, isso está em todo o seu corpo. E você pode falar sobre isso para a gente... Então já toma nota. E o tempo da resposta da Catiúcia é o tempo que a gente traz para as perguntas. A gente vai abrir primeiro em cima e depois embaixo, beleza? Sim. Bom, eu já agradeci a professora Sueli muitas vezes, né, pelo conselho que foi... Eu sou uma mulher de Ogum, né? O Ogum é um orixá que nunca deixei filho sem resposta. E quando ela falou isso comigo, eu entendi, né, a importância de seguir. Eu estudava no IFIX e eu estava passando por esse processo mesmo de tentar convencer esses professores a me orientarem, porque eles diziam que não existia filosofia africana, né? Que filosofia tratava-se exclusivamente de um milagre grego. E eu sempre gostei de filosofia antiga, eu estudava Heráclito, eu não conseguia esse traquejo, né, eu ia para a sala de aula, eu via aquelas pessoas extremamente emocionadas com aqueles autores e aquilo não me atravessava. Então eu fui procurar outras possibilidades de conhecimento, e aí eu conheci o professor Teófilo Obenga, que tem um livro, a professora Sueli estava falando de tradução. O nosso sonho é traduzir o Obenga, né, a filosofia africana no período faraônico. Ele que, ao lado de Cheikh Anta Diop, faz uma investigação minuciosa sobre a presença da humanidade na antiguidade africana em Kemet. Kemet, para quem não sabe, é o nome original do que nós conhecemos quanto Egito. Significa terra preta, terra da comunidade preta. Egito é uma nomeação dada pelos gregos, né, que olhavam para além do rio Egeu e renomearam, cometeram esse grande epistemicídio, negaram o nome da nossa terra, negaram o nome dos nossos Neterus, né, que nós conhecemos como os deuses
mas na verdade somos elementos da natureza. E quando eu começo a estudar sobre Kemet, eu sou apaixonada, tá aqui, né? Tatuei o corpo inteiro. Quem vai na minha casa, quem vê o que eu escrevo, é o que eu acredito. Eu conheci Ma'at, né? Ma'at, que pode ser vista como uma mulher, né? Uma mulher negra que carrega no centro do seu ori uma pena de avestruz, e ela é aquela que ao final da travessia da nossa existência retira sua pena para colocar na balança, e o seu coração precisa ser mais leve que uma pena. Então, eu comecei estudando a Meromop, e depois eu fui ler Ptahhotep, e sempre quando eu lia esses autores, sempre que eu lia esses escribas, eu sempre via a presença viva do feminino, né? O feminino enquanto poder, né? Que é a presença de Ma'at. Então eu fui estudar sobre Ma'at, escrevi uma tese sobre Ma'at. Aliás, sábado passado foi meu Odu, eu completei 15 anos de raspada e 3 anos de doutora, né? Porque eu quis defender a tese no dia do meu Odu. Era pandemia, tinha que fazer online, nem pude dar um close, fazer um lugar fechado, chamar um monte de gente, oferecer uma comida. E eu fui estudar sobre esse feminino, né? Esse feminino enquanto poder, e entendendo que as mulheres sempre tiveram esse lugar, né, de matripotência, de matrigestão. A minha tese é sobre matrigestão, que as mulheres não estão exclusivamente nesse lugar de gerir filhos, mas de gestar a potência da sua comunidade, entendendo que a África é um continente matrilinear de herança consanguínea. E nisso eu também acabei descobrindo que a nossa forma de pensar, ela é uma forma que advém do coração, né? O coração é a morada da consciência. Eu já vi essa frase rodando em tudo quanto é lugar, né? E é uma frase que eu falei num TED que eu fiz há um tempo atrás, porque quando nós falamos que o coração é a morada da consciência, nós voltamos ao que a professora Helena Teodoro trouxe no início, né? Que é ensinado a gente dentro de uma filosofia ocidental que pensamos, logo existimos, né? Eu sempre digo que sentimos, logo coexistimos. A nossa forma de percepção, ela também é atravessada pelo sentido. Ela também é atravessada, como o professor Renato Nogueira nos apresenta, por essa cardiografia do saber, né? Um sistema coronário que ativa a nosso sentir. Mais diferente do que se diz por aí, a sensibilidade, o sentir, ele está em diálogo com a racionalidade. E isso tem uma presença muito viva de Ma'at. Então, quando nós olhamos o papel do feminino, o feminino enquanto poder, é entender o que a professora Oyeyumi também traz, que as mulheres sempre estiveram nesse lugar de destaque, que a invenção da categoria mulher como uma invenção que diminui a potência das mulheres, ela é uma invenção produzida pelo Ocidente. E ela é produzida pelo Ocidente justamente, né, para destituir esse lugar do feminino enquanto poder. E nós podemos olhar as nossas comunidades, isso é tão... E aí na tese eu trago um trabalho que é da minha mãe carnal, do Sônia Ribeiro, maravilhosa, que ela fala sobre matricomunidade. Então, quando nós olhamos as nossas comunidades, elas sempre também são gestadas por mulheres, né? As mulheres sempre estão ali nesse centro organizacional, nesse senso organizativo, não porque os homens não querem estar, né? Porque os homens são retirados, extraídos da nossa comunidade. E quando nós voltamos para o Kemet, nós conseguimos ver esse equilíbrio. E aí, o professor Moata Achebe, ele traz... esse elemento do feminino, né? Todos nós somos femininos, né? As mulheres são femininas, os homens são femininos, justamente porque quando a nossa mãe ela tá nesse processo de gestação, o primeiro elemento que nós recebemos é a gota do coração da nossa mãe. Então eu vim com a gota de sangue da minha mãe veio com a gota de sangue da minha avó veio com a gota de sangue da minha bisavó, e vai passando de geração em geração. Então, esse elemento feminino que está nas mulheres, com esse elemento feminino que está nos homens, é esse AA, que é de Ma'at, né? Então, nós temos essa ética
que é uma ética do coração, que aí quando nós falamos do coração não é dentro dessa noção que eu fico muito preocupada, por exemplo, quando se fala de Ubuntu, né, que é uma ética muito romântica, uma pantomima de beijos e abraços, quando na verdade não. É só entendendo que uma comunidade ela consegue se organizar dentro dos seus conflitos e dentro das suas potências, mas entendendo que há esse equilíbrio ele é também o feminino. E aí eu disse no outro bloco, né, que eu sou mulherista africana, e aí a professora Nadove, ela traz também o mulherismo africano como essa possibilidade de entender o feminino enquanto poder que sempre esteve presente nas nossas comunidades, desde a antiguidade africana, está presente até hoje, e que não está nesse conflito, não é um conflito, é justamente uma forma de organização e de construção de comunidade a partir da presença do feminino, né? A presença do feminino enquanto poder, né? Essa lógica de violência que essa noção ocidental nos coloca de rivalizar homens e mulheres, ela está totalmente destituída dessa noção, por exemplo, da antiguidade do Kemet, né? Então, as mulheres sempre estiveram nesse lugar de poder, as mulheres sempre estiveram à frente do seu povo, como fala a minha irmã Niurace, né? As mulheres sempre foram à frente do seu povo, mas quando nós olhamos essas mulheres à frente do povo, essas mulheres políticas, essas mulheres que sempre se organizaram e organizaram a sua comunidade, elas sempre também estiveram ao lado, né, desse homem, né? Então, e aí é importante dizer isso, porque eu estou com duas grandes referências do feminismo e diluir essa ideia que o mulherismo rivaliza com o feminismo, isso é também uma possibilidade de dicotomia para que a gente não consiga conversar. E se nós estamos sempre construindo e trazendo outros elementos, é apresentar outras possibilidades, como disse a deputada Reginete Bispo para mim uma vez, a gente está trazendo outras possibilidades, outras narrativas, as meninas estão trazendo outras noções, e isso nasce a partir desse chão, né? Sheikh Anta fala que Egito é a origem das civilizações, e aí eu tenho um pouco de cautela para falar sobre isso, porque a África é um continente, né? Mas eu gosto muito de algo que a professora Nadove traz, que ela é o berço da cultura, ela é a capital do velho mundo, todo mundo passava por ali. Se todo mundo passava por ali, entendia esse lugar, né, de potência que é atribuído às mulheres. E aí quando nós falamos isso, e aí eu tenho pensado muito sobre isso, que o feminino, quando a gente fala o feminino, essa feminilidade, é entender que todos nós somos femininos, né? Nós somos isso. Eu gosto muito de uma entrevista do Gil, que dizem que ele é meio afeminado, e ele diz, porque eu também sou a minha mãe. Né? Ali é a presença de Maat, é isso, né? Esse feminino, essa construção, esse poder que está nesse lugar das mulheres, porque esse poder que está no lugar das mulheres está no lugar dos homens, e entender que esse conflito de gênero que foi apresentado para nós também é uma armadilha do Ocidente para que a gente não consiga nos organizar enquanto povo, nos organizar enquanto comunidade. Uma das coisas que o próprio panafricanismo nos convida é a noção de autoconhecimento, né, de todos os países e diásporas, tudo está pensando esse lugar enquanto África, enquanto poder. E aí esse poder está nessa relação de equilíbrio. E esse equilíbrio nas duas pontas é o feminino, é o masculino, que está desde a antiguidade africana. Não tem mais pergunta difícil. Agora é com vocês. Lá em cima temos pergunta? Aqui no canto. Eu acho que quem for perguntar aqui embaixo já podia até vir aqui pra frente, ó, se posicionar aqui do lado, pode ser? Você que levantou a mão? Já fica aqui posicionada. Oi, boa noite. Tá ligado? Tá. Oi, Fala o seu nome, tá bom? Meu nome é Daphne, sou arte educadora, e a minha pergunta vem sobre mais a cultura dentro dos centros culturais, dos museus. A gente vê que um exemplo de exposição que tivemos muita gente preta aqui, pessoas negras circulando nesses espaços, foi o Encruzilhadas da Arte, e só que a retenção dessas pessoas nesses espaços, quando saem essas exposições para pretos,
é quase mínima. Queria saber uma forma de divulgação, de chamamento, para manter esse público preto ocupando esses espaços culturais que são mais visados, mais colocados para pessoas brancas. Boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Lúcia. Venho aqui rever Helena Teodoro, nossa grande matriarca, Sueli Carneiro, Catiúcia, Maitê, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou do Paraná. Há 3 anos eu passei no concurso para Educação e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal de Alfenas. E aí eu pergunto que não é hora de nós fazermos um movimento para a gente combater o epistemicídio na academia, no sentido de indicar um catálogo de referência de intelectuais negros, intelectuais afro-indígenas, porque o que eu tenho vivenciado, e eu vim aqui hoje como também uma terapia, para ouvir vocês novamente, como eu vi em 2022 no Sesc Pompeia. Helena, Sueli, Catiúcia, eu quero ressaltar para vocês, é possível nós nos unirmos, mulheres negras, e apresentarmos que todas as universidades, porque nós temos cotas sociais e raciais, nossos alunos pretos e pardos, a população negra chega na universidade só aprendendo com intelectuais brancos. E nós, professores negros, chegamos nas universidades pedindo mais referências e a gente passa a ser inimigo da universidade. E aí eu proponho aí, será que não é hora também de nós nos unirmos, além da Lei 10.639 e 11.645, a gente começar a pautar que todas as instituições de ensino superior tenham determinadas referências. Eu trouxe ali os livros da Sueli, eu tenho o livro da Helena Teodoro, eu procuro colocar no meu programa de ensino, para vocês terem uma ideia, na universidade onde eu estou, eles mudaram a resolução do programa de ensino. E só pode inserir no programa de ensino as referências, os livros, as publicações que estão na biblioteca. A maioria que eu trabalho não está, porque são intelectuais negros e indígenas. Para que a gente, professor na universidade pública, seja estadual ou federal, não vire inimigo da universidade porque está indicando intelectuais negros. Aí eles vão, mudam a resolução e falam que tem pouco orçamento, pouco dinheiro. Então, professora, só 5 livros, 3 livros na básica, 5 na complementar. E como a gente saiu da pandemia, ainda eu conseguia colocar os PDFs. E aí teve essa resolução. Será que não é hora da gente buscar essa política e fazer esse enfrentamento para mudar as referências, incluir nessas bibliotecas mais livros, para a gente não ficar ouvindo? Professora, Ana, você chegou aqui e está causando problema. Eu vou precisar te interromper. A gente já teve, acho que 2 blocos, 2 perguntas muito distintas, né? Mas acho que a gente responde aqui para não perder, e aí a gente tenta fazer mais um bloco com 2, tá bom? Eu vou botar o telefone ali, porque a gente estava fazendo uma live lá em cima e caiu, e o meu tá tremendo essa mesa toda hora. Tô me pedindo o vídeo, gente. Você precisa levantar isso? Não. Tá, fica à vontade. Professora, quer responder sobre... Professora Helena, quer responder sobre essa questão das universidades? Eu concordo plenamente com você, porque lá no IFIX eu tenho recebido vários alunos que quase desistem, seja no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, porque não tem professores que trabalhem na linha deles, como dizem. E realmente a gente pode contar pelos dedos, eu acho que todos os professores de filosofia mais estudantes em todo o Brasil não chega a 31%. É um número muito pequeno. E as universidades estão... nós estamos tendo uma reação muito grande lá no IFIX, em função da nossa
ousadia de trabalhar com ancestralidades africanas. A gente precisa desse apoio dos professores, das escolas e de todos os níveis de ensino para que nós possamos, dentro da universidade, garantir a continuidade do nosso trabalho. Porque eles estão refutando muito a nossa atuação. Inclusive, dentro da UFRJ, estão contestando até como contratar. Essa professora não poderia ser contratada porque tem 2 aposentadorias, não tem nada legal contra isso, de ser contratada como professora visitante. Mas é que toda a ventania que a gente está levando lá para dentro do IFIX está incomodando muito a todos os professores, em sua grande maioria, que seguem uma linha alemã ou uma linha absolutamente de Grécia Antiga e que não querem saber de filosofia africana. Eu acho que é hora, sim, da gente levantar isso, mas a gente precisa de vocês. Porque lá no IFIX, nós somos 3 ou 4 professores negros. Eu acho que na UFRJ a gente tem um grupo de professores negros da UFRJ, cada um de uma área, mas temos linhas muito diversas. Porque também tem esse problema, tem esse perigo. Eu não quero demorar muito, mas o que acontece? A Catiuxa não saiu e se manteve dentro da proposta dela. Mas tem um monte de gente que vai, como negro, tentar fazer um trabalho na sua área e acaba mudando de caminho para poder sobreviver. Então, é muito complicado. Porque a gente não tem poder político, a gente não tem poder econômico, a gente não tem influência dos partidos nem das pessoas que conduzem o país e também não temos empresários. E a grande diferença que eu vejo, eu tenho contato com algumas universidades americanas negras. Eles têm empresários negros, eles têm condição política de tocar o barco, tendo um dinheiro que vem da própria comunidade negra de lá. A gente não tem isso aqui. A comunidade negra brasileira, ela é pobre, ela é subempregada, ela não tem moradia condizente com a sua necessidade, enfim, é muito complicado. Mas vamos falar, vamos fazer contato e ver o que a gente consegue. Organizem isso que a gente está aqui. Olha, eu tenho pouco o que dizer sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu me construí intelectualmente fora da universidade, praticamente. Né? Então, eu vejo um momento de grande perigo para nós, negros, brasileiros, da diáspora. Nós temos um fenômeno muito sério acontecendo, né, no mundo, que é a ascensão, né, essa ascensão da extrema-direita, que ela é absolutamente, né, fascista na sua perspectiva. Não existe fascismo sem radicalização do racismo. Então, todas as nossas agendas estão sob ataque, em qualquer dimensão. Então, isso anuncia a radicalização do genocídio, anuncia o retrocesso das conquistas mínimas de políticas de inclusão, né, que a gente alcançou nos últimos tempos. Tudo isso está sob ameaça. E só tem um jeito de enfrentar isso, com organização política, em cada lugar que estivermos. Né? E eu entendo que é um desafio da negrada, docente e discente que está nas universidades, é um desafio de organização política para o enfrentamento desse retrocesso que está em curso. E eu convoco vocês que lá estão. A gente conseguiu mudar o campus, empretecer as universidades. Foi luta do movimento social, foi luta do movimento negro. Nós conquistamos
a lei. Foi luta, uma das dos temas mais antigos de luta. Agora, quem está dentro da universidade tem que aprender a se organizar como, né, docentes e discentes para travar essa luta. Eu me encontro numa outra esfera, num outro âmbito, né, da questão racial, militando no âmbito das questões de gênero. Então, eu não me cabe dizer para quem está dentro da universidade como, né, o que é adequado fazer em termos de organização política ou não. Eu só sei que precisa ser feito. Precisa juntar. E tanto existe eu tenho certeza que tanto existe essas ameaças, elas estão crescentemente se dando, mas também tem uma resistência vigorosa. Eu conheço vários coletivos, né? Coletivos que estão dentro das universidades. Eu fui fazer uma conversa na USP há 6 meses atrás e tinham um auditório com mais de 50 pós-doutores. Uma coisa impensável. Vocês imaginam a história que eu contei em 1972, que todos os alunos pretos da USP não enchiam uma Kombi, não sei se vocês sabem do que se trata, né? Não dava, não enchia uma Kombi, e eu vou falar, né, numa pró-reitoria lá, para mais de 50 pós-doutores negros. Mudou muita coisa. Você não acha bibliografia? Imagina, eu nunca li a Lélia na universidade. Eu nunca li o Abdias na universidade. E se hoje hoje você encontra a Nélia na universidade, você encontra a Sueli Carneiro em alguns lugares na universidade, em alguma bibliografia, foi também luta que botou lá dentro. Então organize-se, organize esse segmento, organize esse setor, convoque e vai para cima, não tem outro jeito. Maravilhosa. Eu vou pegar esse fio da professora Sueli Carneiro, vou falar uma coisa que a minha irmã Tula Pires sempre fala, vou botar um pouco de água no chope. Né? Professora Helena Teodoro está dentro da universidade que eu me formei e eu quis sair da universidade, né? Não quis seguir esse processo de estar dentro da universidade, porque num determinado momento, entenda, eu acho que é extremamente importante, nós precisamos estar na universidade, precisamos ocupar esses espaços, mas eu tenho, às vezes, ficado um pouco descrente de acreditar que esse será o espaço que promoverá a nossa emancipação enquanto povo. Esse espaço é um espaço que ele é também agenciado por pessoas brancas. Então, a universidade é importante, ela é um espaço importante para se ocupar, mas quando a professora Sueli traz que nós precisamos nos organizar, também pensar as diversas outras frentes políticas coletivas que acontecem fora dos espaços da universidade. Né? Os nossos coletivos fora da universidade, as nossas ações, as nossas organizações fora da universidade. Posso citar o meu irmão que está aqui, que é da UCPA, que os irmãos têm um trabalho incrível de tradução de livro, né? Tem os irmãos da editora Nancy. Existe um movimento político muito forte, organizado, sendo feito para a emancipação do nosso povo, que nós não encontraremos dentro das instituições brancas. Porque a universidade, né, ela é uma instituição que ela atende também essa noção política de manutenção de poder da branquitude. Então é importante estar lá, mas quem sabe uma das nossas saídas, uma vez eu fui fazer uma fala numa universidade e sempre me pergunto a mesma coisa, né? Mas o que a universidade pode ensinar? A universidade não tem que ensinar nada para o terreiro. A universidade, é o terreiro que tem que ir lá ensinar para a universidade como que é a noção de pessoa. Né? São os nossos quilombos. Eu sou nascida e criada dentro de um quilombo. Como professora que você descobriu sobre filosofia africana? Porque eu venho de uma experiência de filosofia africana e quando eu chego na universidade, isso não existe. Então, assim,
É lógico que vai ser difícil porque a gente está disputando um lugar de máximo poder, que é uma intelectualidade pensada a partir dos brancos para os brancos e que não estão a fim de dividir com nada. Eles não querem dividir com a gente. Entendeu? É utópico achar que a gente vai tomar tudo aquilo. É importante estarmos lá, mas é importante também pensar as nossas organizações, construir as nossas organizações pelos nossos próprios meios, tirar também do nosso povo que a única forma de construção, de emancipação, é se encaixar, como diz aquela santa senhora que me deu a vida, a minha mãe, dentro dos quadradinhos e dos puxadinhos da branquitude. Então, assim, é importante, mas o que eu fiz? Eu fui lá, eu estudei, tirei de lá, e agora o meu interesse é levar para outros espaços, ouvir outros espaços, ouvir outros locais. Né? As nossas filosofias africanas, elas não acontecem na universidade. As nossas filosofias africanas, elas acontecem no chão do terreiro. Elas acontecem no quilombo. Elas acontecem, a gente pode até falar da escola de samba, né? Que tem muitos problemas, tem muitas pessoas brancas atualmente na escola de samba, mas ainda assim é um espaço. O samba, o rap, o funk, o trap, entendeu? Eu tenho pensado caminhar mais para esses lugares. Onde está o nosso povo? Nosso povo não está na universidade. Nosso povo continua morrendo e não está na universidade. Outro dia um menino me perguntou, dou aula, para quem não sabe, dou aula para o MC Cabelinho, fui fazer um trabalho, a gente estava conversando, o menino me perguntou se Abdias Nascimento era nome de rua, o irmão dentro da periferia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa conscientizar o nosso povo, construir uma organização política de emancipação onde está o nosso povo. Entendeu? A universidade é importante, mas ela não é a única ferramenta de dissolução dos nossos problemas. Né? Então, eu fico sempre pensando assim, né? A gente tem essa coisa de querer mudar a universidade, pertencer à universidade. Eu não sei se é porque eu saí com trauma, mas aquele espaço para mim. A doutora Helena Teodoro está aqui, que puxou a minha orelha. Primeiro concurso de filosofia africana do DEFIX. Não vou fazer. Quero pensar outros modelos. Não que eu não faça um dia, mas hoje eu quero pensar outras organizações. Quero pensar outros modelos políticos. Como dizia o grande Malcolm, né? Outras formas necessárias, outros modelos necessários de emancipação do nosso povo. Nosso povo está morrendo, gente. Todo dia. Nessas 2 horas que a gente está falando aqui, muita gente preta foi para a vala. Então, a gente precisa se organizar dentro dos nossos coletivos, dentro das nossas organizações, fortalecer as nossas organizações, tirar do nosso povo essa venda que dizem, né, que a nossa única forma de emancipação é estar inserido dentro das perspectivas da branquitude. Isso é mentira. Exato, Catiuxa, mas o que a gente está tentando fazer também dentro da universidade é instrumentalizar as pessoas para que possam estar. Não, a gente não está aqui, descartando, porque, né? Veja bem, o prazer que eu tenho de estar aqui hoje com vocês. E as pessoas dizem assim, não é muito cansativo você toda semana vir do Rio para São Paulo? Eu digo, não é. Porque a alma está feliz e o que ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de São Paulo, essa oportunidade da gente ter num teatro como esse, a presença de Sueli Carneiro, Catiuxa, Maite, junto comigo, conversando com vocês aqui, é muito importante. É alguma coisa que dá a gente uma outra energia. E quando a gente faz a trilogia das matriarcas, a gente está passando Mãe de Santo, Mãe Baiana e Mãe Preta, uma visão de mulher empoderada, uma mulher que pode construir, que pode transformar, que pode fazer, que é sagrada, que é secreta, que é política, e que não é simplesmente a globeleza ou a mulata do Sargentelli, ou aquela que é muito boa atriz, mas se ajoelha diante de outra branca no dia 20 de novembro, não é? Para apanhar no dia do Zumbi, porque é um negócio muito difícil para quem é ator deixar de ser visto apenas como empregado doméstico ou como aquele que pode ser conduzido pelo outro, ou temos muitos negros agora na televisão, mas coloca sempre como sendo mau caráter, safado, enganador, não tem nenhum tipo de ética, nem de moral, nem coisa nenhuma. Então, continuam sendo reforçados
todos os estereótipos, e é por isso que a gente está fazendo teatro, e é por isso que a gente está aqui no CBB, e é por isso que eu agradeço todos os dias e peço vida longa para Bruno Mariox, Palavra Z, e a toda essa equipe que nos ajuda a fazer exposição, música, cinema, teatro, oficinas e encontros como esses, para que a gente possa ter a comunidade negra, em grande maioria, ocupando um espaço que não é sempre ocupado por nós, mas nós estamos aqui. Nós temos que continuar na caminhada e precisamos de vocês. Obrigada. A notícia triste é que não vai dar para abrir mais uma pergunta, ou duas, ou três, ou quatro. A notícia boa é que dá para assistir os espetáculos, que a Helena, o espetáculo que a Helena citou, estreia no dia 30, não é isso, Lucélia? Dirigido pela Lucélia, então venham, ocupem. Eu acho que a sua pergunta de alguma forma foi respondida, né? E não tão diretamente, mas eu imagino que você está pensando aí a respeito, não é isso? E eu queria... Ah, sim, do outro lado, o Centro Cultural Banco do Brasil tem um anexo. E é lá que tem acontecido a maior parte das atividades, o que não é de palco, né? O que não é cênico, tem acontecido do outro lado, literalmente, da rua, aqui no prédio da frente. E tem uma exposição linda com fotos da Léa Garcia encenando, né, assim que foi. Com livros. Uma estante com publicados pela comunidade negra. Exato. Não é? Tem também vídeo cenário, de Dona Léa Garcia, que é da peça Mãe Baiana, com Dona Léa Garcia e Luana Xavier. E tem também uma exposição muito interessante que vocês podem ver de fotos com um pouco da minha história, e onde eu estudei no Instituto de Educação. Tem uma foto minha do lado de uma companheira bem lourinha, porque, como sempre, não é? O Instituto de Educação, uma escola pública do Rio de Janeiro, mas só entrava lá quem tivesse frequentado ótimos colégios. E como eu tive um pai e uma mãe que me deram escolas muito boas na infância, eu fiz concurso para lá e passei para o Instituto de Educação, mas era a única negra da minha turma. E essa continua sendo uma tônica, né? Sendo... eu me lembro que quando nós tivemos a Lei 10.639, o Ministério da Educação chamou um grupo de professores organizados pelo Kabengueira Munanga, e a gente cabia numa van. Ainda sobrava lugar. Não éramos nem 12 professores doutores em todo o Brasil. Então, hoje, a gente tem mais de 3.000 elementos na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. A gente conseguimos cotas na universidade, e é lógico que a reação vai vir furiosamente nesse 2025, por conta de todo esse contexto político que a gente está no mundo inteiro. Mas é hora também da gente se organizar mais e pensar politicamente. E essa visão da mulher política é exatamente uma visão de que a gente está lutando sem usar arma de fogo, mas usando a nossa sensibilidade, o nosso coração, a nossa capacidade de ser, de existir e de criar grupos como Gala 10, né? De atuar junto a elementos incríveis, como Catiuxa está com MC Cabelinho, e de estar aqui com vocês pelo teatro, atuando com o grupo do Palavra Z, fazendo um contato direto de pessoa para pessoa sobre nossas tradições, sobre nossa cultura, sobre nossa música, fazendo com que a gente tenha muito orgulho do que a gente é, de ser negro nesse país tão racista, mas que nós construímos. Estamos num teatro que sabemos que é muito bem feito e recebe todos vocês, mas tudo que está aqui, até a roupa que a gente veste, a luz que está aí, todas as coisas que estão aqui, é a comunidade negra, na sua grande maioria, que produz, que toma conta, que limpa, que organiza. Muito obrigada a vocês por estarmos juntos, e um beijo no coração de todos vocês que ajudam a ampliar o nosso horizonte
e fazer com que o nosso oceano cresça. E nós somos apenas rachinhos que se tornam rios por conta do apoio de vocês, que nos ajudam a ter oceanos, como dizia o nosso querido Nego Bispo.